Capítulo 124. Você. Murongui apertou a metade completamente vermelha de seu rosto conforme todo seu corpo tremia. Desde uma idade bem jovem, ele sempre tinha crescido em elogios e admiração. Mesmo no profundo Palácio Vento Azul, embora ele fosse apenas um discípulo na média do Palácio Externo, seu pai era o chefe da cidade Lua Nova e seu primo era um membro do Palácio Interno. Portanto, sua posição dentro do Palácio Externo definitivamente não era baixa. Aqueles que queriam puxar seu saco eram tantos como eram os peixes no oceano. Como ele poderia suportar esse tipo de humilhação? E a pessoa que tinha causado tal humilhação, atualmente era a pessoa que tinha pegado a Lanchoeru que ele podia somente sonhar em pegar. Você se arrependerá disso, em breve, eu deixarei você se arrepender de ter nascido nesse mundo. Murongui levantou-se do chão, berrou venenosamente, para então cambalear para longe como um cachorro derrotado. Você pode tentar o quanto quiser. Yunchi zombou silenciosamente enquanto ele assistia à figura recuando de Murongui. Yunchi, você simplesmente é muito impulsivo. Tinvuyo se aproximou e o repreendeu. Ele queria me matar com sua espada, mas eu apenas feri seu orgulho, isso já deveria ser gentil o suficiente. Yunchi disse calmamente. Suspiro, o olhar de Tinvuyo ondulou e sua expressão se tornou extremamente complicada. Ele soltou um longo suspiro, mas Yunchi não sabia se o suspiro era por bater em Murongui ou por dormir com Lanchoeru. Com sua identidade como o filho do chefe da cidade Lua Nova, Murongui normalmente é bem arrogante. Mesmo no profundo Palácio Vento Azul, ele continua humilhando os outros, ele merece um pouco de punição. Apenas, ele tem um primo mais velho aqui, chamado Murongui, que é o filho do Marechal do Campo Norte do Império Vento Azul, o pai de Murongui se tornando o chefe da cidade Lua Nova provavelmente tem algo a ver com esse Marechal do Campo Norte. E se essa identidade não é proeminente o suficiente, então sua outra identidade é algo que até mesmo eu não posso negligenciar. Murongui é um discípulo do Palácio Interno. Palácio Interno. Yunchi ainda não tinha respondido de nenhum jeito, mas quando Xiaoyamba ouviu as duas palavras Palácio Interno, ele ficou tão confuso, todo seu corpo começou a tremer, e até mesmo sua expressão ficou pálida por uma quantidade substancial. E daí-se é o Palácio Interno? Yunchi perguntou, com um rosto desprovido de qualquer expressão. É a sua primeira vez na cidade imperial Vento Azul, então é natural que você não saiba. Se você ficar aqui por mais alguns dias, você saberá o quanto assustador o conceito Palácio Interno é. Deixe-me te dizer algumas estatísticas. Tinvuyo disse calorosamente, a exigência para entrar no Palácio Interno é extremamente alta. Aqueles que podem entrar no profundo Palácio Vento Azul, mesmo se for somente o Palácio Externo, provavelmente seriam vistos como um gênio de primeira linha se estivessem em qualquer outro lugar. Dentro do país, praticantes jovens que sonham entrar no profundo Palácio Vento Azul numeram mais de 10 milhões, mas atualmente, existem apenas em torno de 50 mil discípulos no profundo Palácio Vento Azul. Entre esses 50 mil ou mais, 54 mil estão no Palácio Externo, 3 mil estão no Palácio do Meio, e dentro do Palácio Interno, existem apenas 100. Apenas 100 pessoas. Yunchi revelou uma pequena expressão de choque. Correto? Nenhum dos discípulos que podem entrar no Palácio Interno não é um gênio milagroso entre os gênios que um dia se tornarão um líder de seita ou um herói ambicioso de algum tipo. Eles se tornarão figuras importantes que mesmo a família real tem que tratar com respeito. A posição que os nomes possuem dos 100 que conseguiram entrar no Palácio Interno, tem sido considerado o profundo ranking divino. Os discípulos são listados em termos de profunda força e somente os discípulos do Palácio Interno podem entrar na lista. Aqueles que desejam estarem nesse boletim, têm que desafiar e derrotar qualquer pessoa da lista. Se seu desafio for um sucesso, ele então será capaz de substituir o lugar correspondente no profundo ranking divino, enquanto o perdedor será expulso do profundo ranking divino, e também do Palácio Interno.
Cada discípulo da profunda lista divina tem todos uma reputação e prestígio extremamente dourada no profundo palácio Vento Azul, e até mesmo na cidade imperial Vento Azul. Não apenas Murongui está no profundo ranking divino, sua posição não está sequer no final. Combinando com sua posição atual, o 73º, e seu status como o filho do Marechal do Campo Norte, ninguém no profundo palácio Vento Azul se atreve a provocá-lo. O temperamento de Murongui não é tão bom, então se Murongui se aproximar de Murongui, Murongui pode entrar em ação. Se isso acontecer, ninguém será capaz de proteger você. Embora Tinvuil tinha dito aquilo, ele sabia no fundo de seu coração que se esse tipo de coisa acontecesse, Lanchueru definitivamente interviria diretamente para ele. Porque se Murongui fosse agir contra Yunche, isso seria como um tigre feroz golpeando um gafanhoto. Mesmo se o atual Yunche tivesse esse tipo de crescimento extremamente surpreendente. Que seja, eu nunca realmente tive medo de ninguém. Yunche encolheu seus ombros sem se importar. Cunhado, os membros do palácio interno são realmente super fortes. Das pessoas no profundo ranking divino, mesmo a pessoa com nível mais baixo está no 8º nível do domínio profundo verdadeiro. Os 3 mais poderosos já estão no domínio profundo espiritual. Se Murongui realmente for pedir ajuda para seu primo mais velho que está naquele profundo ranking divino, então, Siayuamba falou preocupadamente. No mínimo no 8º nível do domínio profundo verdadeiro. As sobrancelhas de Yunche franziram repentinamente. O limite de idade dos discípulos no profundo palácio Vento Azul era o mesmo que todos os outros profundo palácios, também era limitado a 15 para 20 anos de idade. Aqueles que estavam acima dos 20, ao menos que ficassem e pegassem um trabalho dentro do palácio, tinham de sair o profundo palácio Vento Azul para sempre. Se esse fosse o caso, então as 100 pessoas no profundo ranking divino naturalmente teriam 20 anos de idade ou menos. Para pessoas dessa idade atingirem o 8º nível do domínio profundo verdadeiro, seja na cidade nuvem flutuante ou na cidade lua nova, era impossível imaginar alguém assim. E aqueles 3 no domínio profundo espiritual eram ainda mais impressionantes para um degrau extremo. Seu avô Xiao Lai tinha por volta de 60, e o mais forte na cidade nuvem flutuante, mas ele estava apenas no domínio profundo espiritual. O escopo da cidade também representava plenamente os níveis de profunda força. Na cidade nuvem flutuante, Xia Qinghui de 16 anos de idade que tinha atingido o 10º nível do domínio profundo elementar já era reconhecida como o maior gênio da geração jovem, mas ela já tinha entrado no 10º nível do domínio profundo nascente. Mas na capital do Império Vento Azul, aqueles abaixo dos 20 atualmente estavam no domínio profundo espiritual, e o 8º nível do domínio profundo verdadeiro era meramente a barra mais baixa para entrar no palácio interno do profundo palácio Vento Azul. Oh certo, eu não perguntei para você ainda. Sua força atualmente atingiu o 10º nível do domínio profundo nascente. Faz apenas um mês de tempo, mesmo se consumisse um elixir, você possivelmente não poderia progredir tão rápido. Será que anteriormente você escondeu sua profunda força com algo como a profunda pérola restringindo do mesmo tipo? Pensando no desafio de larga escala de Yunche no profundo palácio Lua Nova, o mais que ele pensava sobre isso, maior essa possibilidade parecia para Tinvuil. Yunche não respondeu, evitando completamente a pergunta. Chefe do Palácio Tin, que tipo de processo uma pessoa precisa passar se ela quiser entrar no profundo Palácio Vento Azul? Vendo que Yunche não queria responder, Tinvuil não pressionou, e respondeu, eu não possuo mais a identidade de chefe do palácio, apenas me chame de instrutor Tin. Também está bom para me chamar apenas pelo meu nome. O profundo Palácio Vento Azul tem regulamentos estritas, qualquer um que deseje entrar tem que passar por avaliações. Mas como um instrutor, eu tenho 2 ou 3 chances de trazer um estudante através de relações pessoais todo ano. Eu originalmente queria instalar você no palácio externo direto, mas com sua profunda força atual, já não há mais necessidade para isso. Você veio na hora certa, hoje é o último dia da avaliação anual do profundo Palácio Vento Azul para novos discípulos.
Embora a inscrição terminou há muito tempo, entalhar seu nome lá é extremamente fácil. Uma vez que você passe nas avaliações, você pode entrar oficialmente no Palácio Externo do Profundo Palácio Vento Azul. Isso poupa muitos problemas comparado em ter eu arrumando para você entrar diretamente. Portanto, eu acredito que você também quer ainda mais aceitar esse tipo de método. Chinwoo acariciava sua longa barba conforme ele dizia com um leve riso. Xiaoyamba também concordou junto, certo, certo. Esse exame de entrada dura por um total de 10 dias, e hoje é o melhor dia. Cunhado está no 10º nível do domínio profundo nascente, então ele definitivamente passará. Além disso, o cunhado é tão jovem, então continuará sendo incrível dentro do palácio externo. Depois de dizer isso, Xiaoyamba subitamente caiu calado. Sua profunda força estava meramente no 6º nível do domínio profundo elementar. Esse tipo de profunda força era considerado o padrão na cidade nuvem flutuante, mas na cidade imperial vento azul, isso absolutamente não era nada. Ele tinha sido trazido ao palácio por Chinwoo e se abatia sobre o desaparecimento de Yunchi mesmo durante sua limpeza diária do profundo pavilhão do palácio externo. Ele suportou todos os olhares surpresos e desdenhosos todos os dias. Realmente, todos olhavam para ele como se fosse um lixo e dentro do profundo palácio Lua Nova, sua profunda energia realmente podia ser considerada apenas um lixo. Quanto se ele podia entrar no palácio externo do profundo palácio Vento Azul para cultivar no profundo? Isso era algo que ele nem se atrevia a esperar. É claro que não há problema. Yunchi concordou sem hesitação. Entre passando pelo exame de entrada e entrando pela porta dos fundos, ele iria, é claro, escolher o primeiro. Ele deu uma olhada para Xiaoyamba, e perguntou, Instrutor Chin, já que você tem apenas algumas chances para praticar favoritismo, então, o que acha de dar a chance que originalmente você estava planejando dar para mim para Xiaoyamba? Ah! A expressão de Xiaoyamba se tornou animada. Isso. Chinwoo hesitou por um momento. Não é como se ele fosse mesquinho, mas ao invés, a profunda força de Xiaoyamba era realmente muito baixa, mesmo o discípulo de nível mais baixo do palácio externo estava bem acima para ele alcançar. Enquanto era verdade que ele tinha relações que poderiam trazê-lo para dentro, Xiaoyamba deveria estar pelo menos no domínio profundo nascente, ou não muito longe da barra para o nível mais baixo. Para um praticante do domínio profundo elementar entrar no profundo palácio Vento Azul. Isso simplesmente seria uma piada. Os instrutores e vice-chefes do palácio provavelmente também teriam violentas objeções. Apenas, Xiaoyamba tinha um tipo de personalidade pura, Chinwoo gostava muito dele. Adicionando isso ao fato de que Yunchi o tinha recomendado. Ele cerrou seus dentes e olhou para Yunchi com um brilho estranho em seus olhos conforme o tom de sua voz se tornou extremamente bizarro. Yunchi pirralho, primeiro responda minha pergunta, você realmente, com Lanchoeru? Tosse, 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 dormiram juntos? É claro, existem alguma coisa anormal com isso. Yunchi perguntou, a imagem da inocência. As características faciais de Chinwoo tremerão, ele engoliu forçadamente, e disse, tudo bem. Essa criança, Xiaoyamba. Eu também gosto dele. Depois que você passe do exame da entrada, eu arrumarei imediatamente para a sua entrada no palácio externo. Mas eu devo lembrar ambos vocês, o profundo palácio Vento Azul tem todos os tipos de discípulos. A profunda força de Xiaoyamba é muito fraca, então ele deve encontrar um monte de humilhação. Isso não vai acontecer. Yunchi balançou sua cabeça, e sorriu palidamente. Haviam fracos traços de gelo na tranquilidade de sua voz. Eu não permitirei que ninguém humilhe Xiaoyamba. Isso é de verdade. Eu realmente posso me juntar ao profundo palácio Vento Azul. Os olhos de Xiaoyamba brilharam, ele estava radiante de alegria e se tornou incoerente. Ser capaz de entrar no profundo palácio Lua Nova já tinha o deixado feliz além das crenças, e ele tinha acabado de ser apresentado com a oportunidade de se juntar ao profundo palácio de classe mais alta, com inúmeros esperançosos desejando entrar em
Isso sempre tinha sido algo que ele nem ousava a sonhar. Ele tinha ido apenas para a cidade imperial desta vez para obter notícias de Yun-che, então ele definitivamente não tinha nenhuma esperança extravagante desse tipo. Para uma surpresa tão gigantesca cair de repente dos céus dessa maneira, era realmente além de sua imaginação. Ha 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 ha, eu nunca mentiria para você, jovem. Vendo a felicidade de Xiaoyamba, o humor de Tinvuo melhorou conforme ele ria gostosamente. Então ele alcançou uma mão em direção a Yun-che, uma jade de transmissão apertou em sua mão. Venha, Yun-che pirralho, grave minha marca de transmissão de som. Se você precisar de algo no futuro, você pode transmitir o som para mim sempre que desejar. Yun-che coçou seu cabelo estranhamente. Eu ainda não tenho uma jade de transmissão de som. Tinvuo recuou sua mão. Eu pedirei para alguém preparar uma para você em alguns dias. Mas por agora, me siga para a praça central do profundo palácio. Com sua idade atual e profunda energia, passar no exame da entrada deve ser fácil. Talvez no próximo ano, você deve até mesmo ter a oportunidade de se apressar diretamente para o Palácio do Meio. Então, você deverá ter um status considerável na cidade imperial Vento Azul.